Os relacionamentos dependentes afetivamente são muito comuns em namoros, amizades, pais e filhos, e talvez ele comece assim de uma forma não muito óbvia. A gente vai descobrir aqui. Eu sou Fernanda e esse é meu canal. Uma palavrinha que normalmente está presente muito fortemente nos relacionamentos dependentes, em uma parte ou em outra, ou em ambas, é a palavrinha carência. As pessoas tendem a ter a necessidade de suprir as suas carências nos relacionamentos afetivos, seja nas amizades, seja nos relacionamentos de namoro, noivado, casamento. Superestimam aquela pessoa com quem irão se relacionar, atribuindo a essas pessoas aquilo que elas gostariam que essas pessoas fossem, devido a uma ausência que ela teve em sua história. Então, normalmente, uma pessoa muito carente do amor do pai, com certeza você já ouviu falar isso, uma pessoa muito carente do amor da mãe, terão a necessidade, respectivamente, de passar para as pessoas, homens, e para as pessoas mulheres com quem se relacionarem, essas figuras que não foram presentes em suas histórias. Essas necessidades que ficaram, assim, não supridas em suas vidas. Como que eu devo lidar com isso? Como que eu devo lidar com a carência do outro? Como que eu devo lidar com a minha carência? Como que eu devo até mesmo descobrir que é carência? Na verdade, a gente não tem como muito fugir disso. Nós podemos ficar condicionados à carência, mas todos nós, em algum momento da vida, todos, até mesmo aquela pessoa que se diz a pessoa mais feliz e realizada do mundo, que não teve quase nenhuma sequela em sua educação, todos nós passamos por momentos de supressão de algo. E todas essas pessoas têm a capacidade de poderem viver de forma feliz em suas vidas, mesmo tendo, em alguns momentos, a carência de algo. E às vezes essa carência não se dá só de pessoas, né, do afeto de alguém, da presença de alguém, mas também de coisas, de até mesmo coisas da própria subsistência, né? Pessoas que normalmente passaram necessidade, como fome, a gente vê muitas vezes a pessoa tentando suprir essa carência no futuro, quando ela melhora, né, de condição, ela pode ser, né, que sempre tenha a sua despensa totalmente abarrotada de comida, porque não, em nenhum momento pode faltar. O que é muito importante que nós encontremos nessa situação é o ponto em que eu posso mudar a história. Eu posso ser o sujeito da história. Eu posso ser autônomo na minha história. Eu posso desenvolver o meu pensamento, eu posso desenvolver a minha expressão, eu posso desenvolver a minha própria história. Independente daquilo que tenha acontecido na minha vida, por mais difícil que tenha sido, por mais sofrido que tenha sido, eu posso tornar isso como fonte realmente de força, de fortaleza, de capacidade para ser algo que vai me tornar uma pessoa melhor, vai me tornar uma pessoa mais vivida. Isso tudo que nós vivemos de sofrimento, e muitas vezes a ausência, a carência, pode ser que nos torne pessoas muito maduras, muito fortalecidas para a vida. Sabe, pessoas que a gente costuma dizer assim, calejadas. O que é o sábio? O que é quando a gente se aproxima daquele vovozinho e a gente fica ali horas e horas ouvindo as histórias de sabedoria dele? Ele passou por muitos traumas, ele passou por muitas carências, com certeza, mas ele não decidiu transformar isso em uma dependência afetiva, ele decidiu transformar isso em fonte de transformação de sua própria vida, porque muitas vezes, gente, nessa geração mimimi que a gente está, que já é algo estabelecido na nossa geração, nós tendemos muitas vezes a sempre desculpar os nossos erros e culpar as pessoas pelos erros delas. E muitas vezes pelos nossos próprios erros nós culpamos as pessoas. Então, nós vamos nos transformar em pessoas melhores com toda essa bagagem de vida, seja ela maravilhosa, seja ela sofrida. Não vamos querer com a nossa história de vida, então já que eu tenho essa capacidade,
toda de transformar por causa daquilo ruim que eu vivi, eu vou então ensinar aquela pessoa a ser alguém mais forte, a ser alguém mais maduro, a ser alguém mais decidido, não pode viver assim se arrastando. A pessoa não tem capacidade de transformar a sua própria vida e quer ficar dando aula para o outro. Bom, talvez você estava esperando nesse vídeo, né, eu falar assim, nossa, coitada daquela pessoa que tão sofrida, que vive uma dependência afetiva pela carência do amor materno, pela carência do amor paterno, porque essa pessoa não teve isso, não teve aquilo, e agora afetivamente ela transfere, não consegue se desvencilhar, não consegue se ver livre de todas essas coisas. Crueldade inumana. Aqui não estou menosprezando o sofrimento de ninguém, mas uma coisa é certa, toda a história da humanidade é marcada por sofrimento também. É marcada por alegria? Sim. É marcada por vitória? Sim. Mas também é marcada por dor, por sofrimento. E nós muitas vezes abolimos essa palavra do nosso vocabulário, da nossa experiência humana. A gente simplesmente quer não sofrer a todo custo. E isso, meus amados, meu amor, meu amorzinho, meu chuchuzinho, não vai acontecer. Sofreremos sim e teremos a oportunidade divina, maravilhosa, de nos ver pessoas melhores. Porque sim, precisamos nos tornar pessoas melhores. Na palavra de Deus diz assim, que todos tenhamos chegado à unidade da fé, até atingirmos o estado de homem feito, à estatura da maturidade de Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. Isso aqui falta muito para nós hoje. Nós não estamos sendo homens e mulheres feitos, a estatura da maturidade de Cristo. Estamos sendo homens e mulheres bocós, bebezãos, que muito se distanciam da vida do homem Cristo. Nossa, o Deus mirabolante, o Deus do céu, o Deus, como me assemelharei? A kenosis de Jesus, o alto esvaziamento dele, o rebaixamento dele em tudo na condição humana, exceto no pecado, nos dá condições totais de superarmos qualquer dependência afetiva com base em carência. Se você está vivendo um relacionamento afetivamente dependente, afetivamente viciado, se vê dominado ou dominante, se vê envolvido de forma escrava na vida do outro, não podendo viver a sua própria vida, se sentindo massacrado pelo pensamento, pela vontade do outro, quando você não pode ter vez, quando você não pode ter voz. Ou então você mesmo é o opressor que deixa a pessoa ali, né, sempre comendo as suas beiradas, sempre como súdito seu, aquele relacionamento doentio, nada saudável, que nada tem de bom, muitas vezes baseado somente em fetiche, em prazer, obtenções sexuais, ainda que não sejam obtenções corpóreas, mas talvez você mantenha um relacionamento de fantasias com alguém, troca de mensagens, clichês, nada aconteceu em termos de declaração, até mesmo em termos corporais, mas você trai a sua esposa, você trai o seu esposo, ou a sua namorada, ou o seu namorado, através de atitudes pecaminosas, deixando a pornografia entrar, deixando o mal entrar. Tudo isso é dependência afetiva, que tem raiz, meu irmão, que tem raiz na sua vida, e que nada tem a ver com a estatura de Cristo, a maturidade de Cristo, ao homem e à mulher feitos que somos chamados a ser. Somos chamados a ser pessoas em Cristo, vivas. Somos chamados a ser pessoas que têm e geram uma vida no Espírito e não se submetem aos prazeres carnais com constância. E vivem se submetendo à indignidade por conta da obtenção do prazer. Isso é dependência afetiva, da qual eu e você precisamos nos ver libertos pela força da palavra de Deus, que diz que nós precisamos ser maduros, maturos, na medida daquele que foi o homem perfeito, e nos ensina também a como ser homens e mulheres perfeitos, homens feitos, mulheres feitas. É isso que eu desejo para você.
a libertação de toda dependência afetiva, o transformar a sua carência como história, como risada, como potencial libertador na sua vida. E não superestimar ninguém que vai se aproximar de você. Não supervalorizar o seu sofrimento em detrimento do sofrimento de alguém, mas viver o seu sofrimento como parte da sua história, como parte integrante do plano de Deus para a sua vida e poder sim alcançar essa estatura ao qual todos nós somos chamados. Deus abençoe você, fique com Deus e com a Virgem Maria. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu joinha se você gostou. E uma coisa que é muito importante, para você receber todas as notificações, você deve também ativar o sininho, tá bom? Compartilhe aí com quem você acha que pode ser alimentado dessa palavra. Fica com Deus, beijão!